Nosso estudo de hoje é a lição 31 do livro Calma, que tem como título Silencia e Espera. No tumulto das inquietações da Terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. O quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficiente recurso para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiam inconscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te trate, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Nas piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade, e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das desilusões e das crueldades a que se entregam, basta-lhe simplesmente viver. Eu lendo esse texto de hoje, do Emmanuel, ontem nós recebemos uma orientação muito interessante e profunda para a gente analisar. Um amigo que está do outro lado da vida falou para a gente o seguinte, falou, esquece os personagens. Preste atenção só nos testes que você passa. Se não fossem esses personagens, seriam outros. Mas o mais importante é o como você vai passar pelo teste. E eu parei para pensar, peraí, aí eu fiquei na bronca com fulano. Por quê? Porque fulano fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Tá, ele foi um personagem utilizado para o seu teste. E para mostrar ainda como é que está a tua paciência, como é que está a tua calma, como é que você está sabendo lidar com pequenas e com grandes provas. Se não fosse ele, teria sido um outro. Porque o tempo todo são enviados até nós pessoas para nos testar mesmo, para saber como anda a nossa capacidade de lidar com o ser humano. E aí vai ter muita gente que vai falar, eu quero é ficar em paz e quer se recolher ainda ao canto, né, onde ele consiga viver a vida dele dentro dos padrões que ele estabelece. Mas aquele que realmente quer encontrar o Cristo, ele tem que estar acostumado, sim, a estar lidando com situações as mais difíceis possíveis. A gente conseguir imaginar, né, Cristo diante de Caifás, Cristo diante de Pôncio Pilatos, Cristo diante dos próprios discípulos, sabendo que tinha um que o ia trair. A situação que o Cristo viveu na época. Então Emmanuel, ele vem trazer alguns conselhos para a gente. Ele vem falar, olha, que aqui na Terra é muito provável, a gente sempre vai encontrar desafios que são testes de compreensão e de serenidade. Testes de compreensão e de serenidade. E já vem chamar a atenção para a gente. A gente tem que procurar desenvolver o tempo todo a paciência dentro da gente, porque ela vai dar força espiritual para que a gente possa atravessar as grandes provas sem entrar no desespero. Então eu tenho que começar a colocar isso na cabeça. Paciência. Tem hora que eu falo, eu não queria estar passando por isso. Mas o teste que a vida está dando para a gente está sendo justamente esse. Então ele começa a enumerar alguns desses testes. Então ele vem falar, primeiro lugar, incompreensão de pessoas queridas. Aquelas pessoas mais próximas, pai, mãe, irmãos, incompreensão. Ele vem dizendo assim, né, se o assunto que está sendo motivo de censura, de prevenção, diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Não vai adiantar você ficar no bate-boca,
Algumas vezes basta que a gente simplesmente explique de coração qual é a nossa intenção. Se a pessoa não está aceitando a nossa intenção porque ela queria escravizar o nosso ponto de vista aos dela, ou então nos escravizar aos seus caprichos, é calar e esperar, e continuar fazendo o que tem que ser feito. Depois ele coloca aqui para a gente, amigos de ontem que se transformaram em adversários. Fala, vamos aprender a suportar as zombarias, as provocações e também de nada queixar também. É difícil, né? Mas o Emmanuel está falando isso para a gente por quê? Porque são testes que vão acontecendo com a gente. E depois ele vem falar, e agora aquelas criaturas que golpeiam a gente conscientemente. Eles têm consciência e traz o golpe para a gente. Desilusões, ele fala desculpa e esquece. Aí vai ser exercício de perdão mesmo. E no final ele vem falar ainda mesmo que agressões e ofensas. Quer dizer, ele saiu de uma simples incompreensão, ele está trabalhando aqui o que está no pensamento, o que está na palavra, o que está nas atitudes também. Vem sugerindo duros acertos de conta, o que ele fala? Não passe recibo nas afrontas, nada reclames em teu favor, deixa ficar quieto, deixa a situação passar. Nas piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes nem te lastimes, porque na verdade elas estão sendo testes que a gente está passando. E a gente levanta a cabeça, e a gente continua o nosso caminho, e a pessoa que tentou nos ferir, normalmente ela está esperando algum revide. Se ela não tiver esse revide, ela vai ficar realmente sem graça, ela não vai dar continuidade à empreitada dela, normalmente, de regra, não vai, porque, na verdade, existe um transtorno psicológico muito grande por parte de alguém que tenta te ferir e não recebe de volta um revide qualquer. A pessoa vai ficar arrependida de alguma maneira, ou então ela vai sentir que ela já chegou ao limite, tá bom, já aconteceu, e encerra aquela agressão por ali mesmo. E o Emmanuel ele termina o texto de hoje falando assim, silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. A verdade é que se a gente começar a entrar nesse jogo de defesas, nesse jogo de o tempo todo querer impor também que nos aceitem do jeito que a gente é, a gente tem que simplesmente viver. Né? Os ataques vão chegar, as críticas vão chegar, e a gente continua vivendo e fazendo o nosso, porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui dentro do meu coração está me trazendo paz, está me trazendo tranquilidade. Mas eu vou contar sim, querendo ou não querendo. Eu vou contar com incompreensão de pessoas queridas, amigos de ontem que se tornaram adversários, criaturas que ficam golpeando a nossa consciência e agressões e ofensas. São os 4 casos que eles estão colocando para a gente aqui. E esses 4 casos, a gente vai precisar de uma coisa chamada paciência. O Emmanuel termina dizendo que esses irmãos que estão nos submetendo às provas, eles também terão as provas dele aqui nessa vida, no momento certo. E é assim com todo mundo, é lei de causa e efeito para todo mundo. Né? A gente para pensar assim, aqui nas escolas da vida, às vezes a gente não aprende uma determinada matéria e é aprovado ali raspando na média, mas a vida vai te cobrar daqui a pouco essa média que você passou raspando, porque vai ter situações que você simplesmente não vai estar habilitado para resolver, porque você não aproveitou o momento do aprendizado. Com a vida nossa aqui, não vai ser dessa maneira. Não vai ser dessa maneira. Você vai estar sempre aproveitando também o aprendizado e também você, se não aproveitou para desenvolver esses recursos da paciência, o que vai acontecer? Vai entrar no desespero, vai entrar na depressão, vai entrar na síndrome de pânico, vai entrar nesses transtornos graves que a gente está encontrando por aí. Tantos transtornos, cada hora a gente encontra um nome diferente, né? Nomes que não existiam há pouco tempo, síndrome de burnout, quer dizer, um monte de coisa que vem aqui, as pessoas vêm chamando para a gente hoje, o que é isso? E hoje, se fosse catalogar, eu ia falar pelo menos umas 5 síndromes novas aí que são transtornos psicológicos daqueles que não estão conseguindo suportar as provas que estão passando. E são provas, quando a gente está fortalecido, a gente vai estar habilitado para trabalhar com Cristo, porque o Cristo vai pedir da gente muita compaixão e muita paciência com todos os seus filhos aqui nesse mundo.
Que Jesus nos abençoe hoje. Sempre obrigado, Emmanuel, pelas reflexões.